você se vê com uma lista enorme de tarefas e não sabe muito bem por onde começar, como definir prioridade, como definir o que eu vou fazer primeiro, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. 5 fatores que podem te impedir de realizar as suas prioridades do dia a dia. Com esse vídeo eu espero trazer clareza sobre esses fatores e te ajudar na tomada de decisão do dia a dia sobre o que fazer primeiro. Também algumas ideias de como você pode organizar as suas listas de afazeres, levando esses pontos em consideração. E o primeiro fator é quando você olha para sua lista e você não sabe o que é prioridade, né? Você olha para aquilo e parece que tudo é importante. Quando isso acontece, você pode refletir sobre os seus objetivos de longo, médio, curto prazo para identificar quais dessas ações se relacionam com os seus objetivos, por que você está fazendo isso, o que você quer atingir com isso, e essas coisas que você quer atingir, o que mais se relaciona com os seus maiores objetivos. Então você pode levar isso em consideração para identificar o que é mais importante, o que é menos importante, e também identificar tudo que tem prazo, né? Se você tiver alguns itens ali que você tem que entregar até um dia X, dependendo de quando esse dia realmente vai trazer mais urgência. E se é você que tem que fazer, se você não pode delegar para outra pessoa, você tem que levar isso em consideração, que esses itens vão ter que ser feitos antes de outros. Então levar esses dois pontos em consideração é muito importante, né? O que tem data, o que tem que ser entregue num dia X e o que está muito relacionado com o seu objetivo principal. E às vezes você tem que definir mesmo o que é o mais importante para você agora. Isso exige realmente uma reflexão, que idealmente você não faz na hora de executar. Você para em algum momento ali no seu mês, na sua semana, para fazer esse tipo de reflexão, para na hora de executar, você só executar. Bom, então você já fez essa reflexão, você sabe ali daquela listona, você sabe que esses itens aqui são os principais, são os mais importantes para você, ou são os que têm que ser feitos essa semana, sem falta, e mesmo assim, às vezes tem alguns impedimentos. Então o segundo fator que eu quero trazer aqui é quando você não tem clareza do próximo passo. Então, teoricamente, você tem todo o tempo do mundo, você tem tudo que você precisa para fazer aquela tarefa, e mesmo assim não anda, ou você simplesmente começa a evitar aquilo, meio que inconscientemente você evita aquela tarefa. Nesses casos, pode ser uma falta de clareza do próximo passo, ou ter definido um passo que está muito dentro do seu controle. Então, defina o que exatamente você vai fazer, qual é o verbo que está atrelado àquilo, ou quanto tempo você vai sentar com aquela atividade, fazer aquele negócio ali, ou o que exatamente você quer atingir quando você fizer um pedaço pequenininho ali que você realmente se veja conseguindo realizar, não importa o que acontecer, você consegue fazer. Mas se ficar muito grande ou muito amorfo, a gente acaba procrastinando ou pulando, porque a gente sabe que a gente vai acabar sentando com aquilo, não conseguindo fazer nada, então a gente acaba nem fazendo. Mas a gente definir, então, né, deixar certinho ali, tá, isso aqui eu consigo fazer, isso fica mais tangível, fica mais palpável, e se ainda estiver conectado com essa importância pra gente, a gente consegue fazer, ou pelo menos aumenta as chances. Porém, quero trazer aqui o terceiro fator que pode te impedir de realizar essa tarefa, é a falta de energia. Algumas atividades ali, algumas tarefas na sua lista vão demandar mais energia mental, energia emocional até, ou até energia física, né? Dependendo do que é a sua tarefa que você tem que fazer. E se você se propor a fazer aquilo no momento que essa energia não está disponível, possivelmente você não vai conseguir fazer aquilo. Então, nesses casos, o que pode ajudar é você pensar previamente também. Então, antes de chegar essa hora de sentar e fazer, em algum momento antes da sua semana, você para pensar qual que é o momento do dia que aquele tipo de atividade se encaixa melhor. Se é algo que te exige, por exemplo, muita concentração, muita energia criativa, qual que é o momento do seu dia que você se sente mais apto a fazer isso, ou que talvez você está sozinho, que isso te ajuda ou não. Enfim, você vai ter que testar e se observar como você funciona melhor e realmente planejar fazer aquela atividade num certo dia, num certo horário, num certo momento ali da sua semana. E uma outra coisa que você pode fazer nesse caso é pensar num mínimo viável, decidir uma versão daquela tarefa que você vai fazer, mesmo se você estiver com energia baixa. Então você pode pensar como que isso se encaixa melhor para você. Tá bom, então você tem clareza do que é mais importante na sua lista, você sabe muito bem o próximo passo, você tá com energia para aquilo e ainda assim, o que mais que pode te impedir? Bom, o quarto fator que eu quero trazer aqui é o tempo disponível naquele momento que você decidiu fazer aquilo. Isso pode até parecer meio óbvio agora, mas se você precisa de 1 hora para fazer aquilo e agora você tem 15 minutos disponíveis, você não vai conseguir realizar aquela atividade. E aqui a dica seria para todos os itens importantes que você quer fazer essa semana e que você percebe que você precisa de pelo menos meia hora para fazer aquilo, coloca isso na agenda. E se der até um tempinho a mais, né, para você já ficar ali com um pouquinho de folga se precisar. Mas se você sabe que não é uma tarefinha rápida, coloca na agenda algum bloquinho em algum lugar, leve em consideração o nível de energia, né? Então, se é uma coisa que você acha que precisa de mais energia e você funciona melhor de manhã, não vai colocar isso à noite. Eu sei que às vezes é complicado, depende da sua situação de vida aí, mas tenta ir fazendo testes e levando esses pontos em
em consideração para planejar o que você vai fazer. E o quinto e último fator que eu quero trazer aqui é o contexto, é o local, a situação, a ferramenta que você precisa, né? O que você precisa para conseguir realizar aquela tarefa, em que contexto você tem que estar. Porque, por exemplo, eu posso ter total clareza que essa tarefa aqui é super urgente ou importante, eu tenho que fazer essa semana, eu tô com clareza do próximo passo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu me sinto ali capaz de sentar e realizar aquilo, a minha energia tá alinhada, eu também tenho tempo, mas eu tenho que fazer no computador e acabou a luz agora. Ou eu tenho que fazer um trabalho e eu tô em casa agora. Ou eu tenho que fazer isso em casa e eu tô agora na rua. Enfim, se você não tá no contexto, isso já impede você realmente fazer. Então, nesse caso, é melhor você aceitar que você não vai fazer essa tarefa que era mais importante e escolher alguma outra coisa que você possa fazer dentro desse contexto que você tá agora. Então, pensando nisso, em vez de ter uma lista de tarefas com todas as coisas que você tem que fazer, você pode fazer listas por contexto. Porque aí, quando você estiver naquele contexto, você olha só a lista daquele contexto. Então, por exemplo, no trabalho, ou em casa, ou na rua, seriam alguns contextos básicos, mas na verdade você pode personalizar ainda mais. Você pode também, por exemplo, dentro de trabalho, separar entre tarefinhas, né, que você pode fazer mesmo quando você está com baixa energia e as tarefas que você tem que fazer concentrada, sozinha. Então você também pode organizar dessa forma. Tem gente que faz também no computador, no celular. A ideia é que se você tá num contexto X, você não precisa ficar olhando os outros contextos que você não tá, porque você não vai conseguir resolver aquilo, né? Então por que eu vou ficar vendo que eu tenho que fazer em casa ou no trabalho? E, né, o que eu tenho que ficar vendo que eu tenho que resolver na rua se eu tô em casa agora? Esses contextos são super personalizáveis, você pode sempre ir mudando. Então eu já tive época de trabalhar em empresa que eu tinha que viajar entre duas cidades, e eu tinha então os contextos numa cidade, na outra cidade, ou em trânsito, né? Quando eu tava no trem ali viajando, eu tinha ali as coisas que eu poderia fazer quando eu tava no trem, ou que eu escolhi fazer no trem. Já tive cliente que trabalhava muito viajando, pegando avião, então a gente fez uma listinha para coisas que ela pode fazer quando tá ali no modo avião. Quando a minha filha era bebezinha, eu tinha ali o contexto quando ela estiver dormindo, quando ela estiver acordada, porque aí eu podia também adaptar o que eu tava fazendo de acordo com os contextos que eu estava vivendo naquela época. Então no dia a dia eu gosto muito de organizar as minhas listas assim por contexto, porque aí quando eu tô no contexto X, eu entro naquela lista X e ali eu vejo tudo que pode ser feito ali dentro, mas eu também organizo, né, coloco algumas coisas com prioridade, então eu sei, tá, esses aqui são as coisas que eu falei que eu quero fazer essa semana sem falta, por exemplo, então eu priorizo dentro daquele contexto, eu priorizo o que é mais importante. Mas se de alguma forma eu não conseguir, tô impedida de fazer as mais importantes, eu me pergunto por quê, né? Por que tá me impedindo? É porque eu tenho que esclarecer melhor o que tem que ser feito? Ou é porque eu tô sem tempo? É porque eu tô sem energia? Dá pra fazer uma parte menor? Ou realmente eu tenho que escolher uma outra atividade, né? Deixar essa mais importante aqui pra mais tarde? Ou blocar um tempo amanhã pra fazer isso? Então, organizar as listas dessa forma e levar esses 5 fatores em consideração. Então, definir o que realmente é mais importante agora, ter clareza do próximo passo, levar em consideração o seu nível de energia, o seu tempo disponível e o contexto que você tá, me ajuda bastante a executar no dia a dia e eu espero que possa ser útil para você também. E agora eu adoraria saber o que você gostou mais, qual foi o principal insight que você teve com esse vídeo. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, eu sempre respondo, sempre tô olhando também o que pode virar outros vídeos, então conto com a sua participação. Se você curtiu, se inscreva no canal e vem aqui assistir esse vídeo que eu dou 3 dicas para você usar na sua semana, que também vai contribuir na sua produtividade alinhada. Até o próximo vídeo, big abraço e tchau!